Convido você para pegar sua Bíblia comigo e abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Eu quero ler com você esta belíssima passagem que trata de um importante episódio na vida deste patriarca, o pai de todos os crentes. Então, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo, Gênesis 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o escutava, ou estava escutando, à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu marido, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara te terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza.
Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não cire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não o destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não cire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Bom, eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: quando o Senhor visita a nossa casa, quando o Senhor visita a nossa família. Eu gostaria de situar esta passagem para que você entenda o contexto. Abraão foi tirado de Ur dos Caldeus, e Deus o ordenou a sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela, ir para uma terra que Deus haveria de mostrá-lo, e Deus haveria de abençoá-lo e fazer dele uma bênção para as nações. E diz a Escritura que Abraão levanta altares a Deus, mas diz a Escritura que depois de obedecer a Deus, ele passa por uma primeira prova. Há uma fome na sua terra, e ele, sem consultar a Deus, desce ao Egito. Ao descer ao Egito, ele tem ciência de que os valores, os princípios que governam aquela terra, são outros valores e princípios, e ele começa a imaginar que Faraó tem um harém, e que ele poderia ser morto pelos soldados de Faraó, se porventura a beleza da sua mulher, e a Bíblia diz que ela era extremamente formosa, pudesse atrair os olhos de Faraó. Então ele combina com a sua mulher para chegar no Egito e mentir acerca dela: você é minha irmã. E não tardou para que os príncipes olhassem para ela, se agradassem dela e levassem Sara para o harém de Faraó. E como resultado disso, Faraó cumulou a Abraão de presentes, de riquezas, de muito gado, muitos servos e muitas servas. Aquela riqueza não foi uma bênção para ele. Ele desceu ao Egito e ali transige com os valores absolutos de Deus. Até que Deus fere a casa de Faraó com pragas, e Faraó descobre a mentira de Abraão e repreende Abraão, e expulsa Abraão do Egito. Bom, ele retorna, ele volta agora, exatamente de onde tinha saído, e ao retornar ele demonstra quebrantamento, porque levanta um altar para o Senhor. Mas a riqueza que ele trouxera do Egito, ele já era um homem rico, mas trouxe mais riqueza, é o elemento que vai servir de fator principal para a crise entre ele e o seu sobrinho Ló, porque os pastores de ambos começam a brigar por falta de espaço, e então há a separação de Abraão e Ló, e Abraão, como líder do clã, abre mão de escolher, e deixa que Ló escolha primeiro. Diz a Bíblia que Ló olha para as campinas verdejantes do Jordão, onde estavam as cidades da planície, Sodoma, Gomorra e outras mais, e opta por ir para lá. E ele, Abraão, vai para Mamre, perto de Hebrom, e ali se estabelece. Depois, logo em seguida, no capítulo 14, a Bíblia nos informa de que houve uma invasão dos 4 reis lá da Mesopotâmia, lá da planície do Eufrates, contra os 5 reis da planície do Jordão, onde estava Sodoma e Gomorra e onde morava Ló, e impõe sobre eles uma vassalagem. Depois de 12 anos de escravidão, esses 5 reis aqui da planície do Jordão se rebelam contra os 4 reis lá da Mesopotâmia e sofrem uma derrota cachapante. E esses reis lá da Mesopotâmia não só impõem uma derrota, mas levam o povo cativo e expoliam os seus bens. E Jó
Ló está no meio dessas pessoas que foram levadas escravizadas. Quando Abraão sabe disso, junta 318 homens da sua casa, valentes, preparados para a batalha, juntamente com os homens que ele aliançou-se naquela região, e impõe uma derrota de estratégia militar sobre os reis do norte, e tira das mãos deles o povo escravizado, inclusive o seu sobrinho Ló. Pois bem, quando você avança um pouco mais nas escrituras para examinar esse assunto, você chega no capítulo 15, e Deus firma uma aliança com ele. E quando Deus visita-o, ele está muito triste, porque ele está com medo. Ele está com medo. E Deus aparece para ele e diz: Abraão, não fica com medo não, não tenhas medo, eu sou o seu escudo. Ele está com medo de quê? Talvez de uma retaliação daqueles reis lá da Mesopotâmia. Ele está com medo por quê? Porque Deus prometeu que ele iria ser pai de uma grande nação, e ele não tem filhos. Diz: vai ser o Eliezer, o meu servo, o meu mordomo, que vai herdar toda a minha riqueza. E Deus faz uma aliança com ele e diz: olha, Abraão, faz o seguinte, sai da sua tenda, olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode, assim será a sua descendência. Mas, como a vida é feita de começos e recomeços, os anos se passaram. E agora já tem exatamente 10 anos que ele tinha saído da terra e indo para a terra de Canaã. A promessa não se cumpria. E aí, uma daquelas servas que ele trouxe do Egito, chamada Agar, vai ser um ponto de tensão na família dele, porque a mulher dele pensa assim: bom, é costume da nossa época, quando uma mulher não pode dar filhos ao marido, ela pega uma das suas servas, para que o marido coabite com ela, e os filhos dessa serva são considerados meus filhos. E então Sara propõe isso para Abraão, e Abraão não discute com a sua mulher, Abraão não orienta a sua mulher, Abraão não aconselha a sua mulher, Abraão anui, concorda com a sua mulher, e coabita com Agar, e vai gerar Ismael. Isso é chamado de sinergismo. É quando o homem tenta dar uma mãozinha para Deus, é quando o homem tenta cooperar com Deus, como se Deus não fosse suficientemente sábio e poderoso para dar conta daquilo que prometeu. Pois bem, isso gerou um sério problema para aquela família. Então, diz a Escritura, no capítulo 17, que quando Abraão completou 99 anos, Deus apareceu para ele e disse: Abraão, anda. E Deus firma uma aliança com ele e estabelece a circuncisão como selo dessa aliança. Deus é maravilhoso, porque é o Deus que perdoa, é o Deus que restaura. Você anda com Deus um tempo, depois você dá uma escorregada e você fraqueja, e Deus não desiste de você, Deus não abandona você, Deus volta a você, Deus propõe um recomeço com você, Deus restaura você, Deus renova você, Deus renova a sua aliança com você. E então, com 99 anos, Deus renova a aliança, muda o nome dele de Abrão para Abraão, de grande pai para pai de uma multidão, muda o nome de Sarai para Sara, e agora, logo em seguida, porque tem 99 anos, foi dentro daquele ano ainda, é que entra a passagem que acabamos de ler, capítulo 18. Quando Abrão está na sua tenda, na porta da sua tenda, lá nos carvalhais de Mamre, assentado à entrada da tenda, calor imenso, hora mais quente do dia, talvez meio-dia, e ele olha, defronte dele tem 3 homens, e já naquele momento Abrão tem um discernimento, que não são apenas peregrinos, não são apenas beduínos que estão caminhando por aquelas regiões desérticas de Hebrom. Ele reconhece que aqueles homens têm algo de especial, e mais do que isso, que é uma visitação de Deus à sua casa, à sua tenda, à sua família. E então diz o texto que ele corre ao encontro deles, e ele, vendo-os, correu da porta, verso 2, da tenda ao seu encontro, e prostrou-se em terra. Prostrou-se em terra. Quero destacar para você que alguns pais da igreja
e até mesmo o reformador Martim Lutero, chegou a pensar que esses 3 homens são a expressão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que seria uma representação da Trindade ali para Abraão. Particularmente, e baseado na maioria dos estudiosos, eu preciso discordar desse pensamento, e penso eu que o texto nos leva a outra conclusão, porque na verdade, o que acontece ali é que nesses 3 homens, um desses homens representava o Senhor, Deus Jeová, Deus Javé. E você pode ler comigo, por exemplo, o verso 13, disse o Senhor a Abraão. Então quem está falando não é um anjo. O verso 14, acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? O versículo 17, olha comigo, disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que está para fazer, o que estou para fazer? Então quem está falando aqui não é um anjo, é o Senhor, é um desses 3 homens, é a pessoa do Senhor. Olha ainda verso 22, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E quando você avança um pouco mais no entendimento, você já vai lá para o capítulo 19, versículo 1, ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma. Então, enquanto Abraão fica com um dos homens, que é o Senhor, os outros 2 homens são 2 anjos. Então, o que eu quero levantar para você é a bênção de Deus chegar na sua casa, é a presença de Deus no seu lar, é Deus retornando à sua casa, para renovar com você a sua aliança, para trazer palavras de bênção, para trazer palavras de esperança, para trazer palavras de vida, para um casal que já estava amortecido e não tinha a mínima possibilidade de gerarem filhos. O Senhor está vindo lá para dizer o seguinte: olha, daqui a 1 ano vai acontecer, eu falei, eu prometi e eu sou poderoso para cumprir, porque para Deus, para o Senhor, não há coisa demasiadamente difícil. Talvez a maior necessidade que você e eu temos é da visita do Senhor, é da presença do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa tenda, na nossa família. É isso que está acontecendo aqui. E o primeiro retrato que eu encontro aqui de Abraão, então, nesse texto, Abraão, o anfitrião. O anfitrião. Então vamos olhar comigo, por gentileza, a partir do verso 3, porque Abraão, ele demonstra uma solicitude imensa, uma alegria imensa, um prazer imenso, uma pressa extremamente eloquente para receber aqueles 3 homens na sua casa. Ele é um anfitrião e ele tem prazer nisso. Então vamos ver isso, por gentileza. Primeiramente, olha comigo o versículo 3, quando ele diz: rogo-te que não passes do teu servo, fica aqui, fica comigo. Lembra lá dos 2 caminhantes de Emaús, quando disseram para o Senhor: já é tarde, fica conosco. É essa consciência de que o Senhor é tão precioso para nós, e é tão bom quando Ele está na nossa casa, é tão bom quando Ele está dentro da nossa família, é tão bom quando a presença dEle é real na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. Segundo, olha comigo, versículo 4, o que Ele propõe? Traga-se um pouco de água. Isso era uma forma de acolhida calorosa, porque se caminhava a pé, por aquelas regiões desertificadas, muita poeira, e o primeiro gesto de que você era um bom anfitrião, era que quando a pessoa chegava, você colocava água para lavar os pés. Olha mais, repousai debaixo dessa árvore. O segundo aspecto da característica de Abraão como hospedeiro e como anfitrião, era não apenas lavar os pés, mas também repousar, descansar. Olha, em terceiro lugar, o que ele vai estabelecer para eles? Refeição beduína. E eu chamo a sua atenção para os versículos 5 a 8, porque tem aqui vários aspectos de que os beduínos são muito generosos nas suas refeições. E Abraão está demonstrando isso aqui. Veja comigo, por favor. Primeiramente, ele vai colocar: traga-me um bocado de pão. E eu chamo a sua atenção para as características
desta hospitalidade de Abraão. Primeiro, Abraão serviu imediatamente. Versículo 4: traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. As pessoas estão acabando de chegar, o Senhor e 2 anjos, e ele imediatamente já toma decisões e medidas para acolhê-los com grande fervor, com grande entusiasmo. Segundo, ele faz uma recepção pessoal. Olha comigo o versículo 5: trarei um bocado de pão. Quando você vê trarei um bocado de pão, quando vai pedir para Eva, para Sara fazer o pão, ele pede 3 medidas. 3 medidas, gente, é muito pão. É pão para muita gente. Ele está servindo 3 pessoas. Mas ele é humilde, ele não quer dizer, não vou fazer um banquete, não. Ele usa uma linguagem de humildade. E é um trabalho pessoal. Eu trarei um bocado de pão. Eu trarei. Então ele pessoalmente, lembre que ele é um homem de 99 anos, lembre que ele tem muitos servos na sua casa, lembre que ele poderia simplesmente estar ali conversando com aquelas pessoas e deixando que os seus servos, seus empregados trabalhassem. Não, ele pessoalmente quer fazer isso. Terceiro, ele faz isso de forma rápida. Versículo 6: apressou-se, pois, Abrão para a tenda de Sara. Bom, olha que coisa maravilhosa. Ele entende que a tenda não é dele, é a tenda de Sara. Quando a Bíblia diz que a mulher é a dona do lar, dona da casa, é nesse sentido, já está aqui. Abraão entendia que a tenda, embora ele morasse, embora ele fosse o líder, embora ele fosse o cabeça, embora ele fosse o chefe daquele clã, ele entendia que aquele espaço geográfico era chamado de a tenda de Sara. Bonito isso. Isso é um princípio, e ele faz isso com pressa, ele apressou para a tenda de Sara. Mas mais do que isso, a generosidade dele. Veja comigo quais são os expedientes dele. Primeiro, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha. Flor de farinha é a nata da farinha, a farinha melhor, de melhor qualidade. E faz pão amassado. Cabia a mulher fazer o pão. Agora olha o versículo 7: Abrão por sua vez correu ao gado. 99 anos, ele não vai ao gado, ele corre ao gado, ele tem pressa, e corre ao gado. Mas para que ele vai lá? Para tomar um novilho tenro e bom. Ele escolhe o bezerro cevado, ele escolhe o melhor, ele escolhe o mais tenro, ele escolhe o que ele tem de melhor. E diz o texto, versículo 7: deu ao criado, que fez o quê? Que se apressou em prepará-lo. Tudo é feito da melhor qualidade, tudo é escolhido com abundância, e tudo é feito com pressa. Agora veja você comigo o versículo de número 8, olha aí: tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, é uma mesa farta, é uma mesa de um beduíno, e mais, diz o texto aí no versículo 8, que ele permanece de pé, como garçom, que está servindo, como garçom, que não é para bater papo, não é para puxar conversa, não é para perguntar, tem a única finalidade de estar ali para servir, para oferecer o melhor, para dar mais conforto aos seus convidados, e ele é o anfitrião, e ele fica ali, pronto e disposto a servir. Abraão, o anfitrião. A grande pergunta é: como você recebe o Senhor na sua casa? O Senhor se sentiria bem na sua casa, como sentia bem, por exemplo, na casa de Marta, Maria e Lázaro? O Senhor tem espaço na nossa família? Nós temos prazer em receber a presença dEle? O que é que nós estamos assistindo dentro da nossa casa? O que é que nós estamos ouvindo dentro da nossa casa? O que é que nós estamos conversando na nossa casa? O que é que nós estamos botando na mesa da nossa casa? Tudo isso traz glória para Deus, e dizemos com isso: Senhor, seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo na nossa família. Essa é uma lição que Abraão nos ensina. Abraão, o anfitrião. Mas quero partir para o segundo ponto desse texto. Agora Abraão, o marido. Então você vai ver comigo, por gentileza, nos versos 9 a 15, porque no verso 9 há uma pergunta, e aqui depois que eles tomam a refeição, eles vão mostrar a finalidade daquela visita. Essa visita tem 2 finalidades.
A primeira delas, uma visita de graça à família de Abraão. Segundo, é uma visita de juízo às cidades da planície do Jordão, Sodoma e Gomorra. Vejamos então, olha a pergunta do verso 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Será que o Senhor e os 2 anjos não sabiam onde Sara estava? Será que eles precisavam dessa informação? Será que eles não tinham esse conhecimento? Claro que a pergunta é retórica. A grande pergunta para um marido é esta: onde está a tua mulher? E onde está a tua mulher carrega por trás todo esse cenário. Como é que ela está? Como é que você tem tratado a ela? Como é que você tem convivido com ela? Como é que tem sido o seu relacionamento com ela? Eu tenho ministrado a você, Abraão, desde que você saiu de Ur dos Caldeus. Eu tenho falado com você, eu tenho visitado você, tenho dado promessas a você, eu tenho renovado as minhas alianças com você, eu tenho sempre reafirmado a minha palavra para você, de que eu vou suscitar a partir de você uma grande descendência. A grande pergunta é: onde está a sua mulher em tudo isso, Abraão? Você tem ministrado a sua esposa? A sua esposa é uma mulher mais crente, mais piedosa, mais cheia do Espírito Santo, porque convive com você, porque se relaciona com você. Onde está a tua mulher? Agora, note você que diante desta pergunta, que foi retórica, há uma promessa no versículo 9, eu chamo a sua atenção. No versículo 10, melhor dizendo: disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara tua mulher dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Então a pergunta tinha a ver com exatamente esse sentimento do coração de Sara, que haveria de ouvir mais uma vez e finalmente pela última vez esta promessa de que ela daria à luz a um filho. Só um detalhe agora: o tempo foi definido, daqui a 1 ano, nem menos, nem mais. O Deus que promete, agora estabelece os limites do cumprimento da sua promessa, é daqui a 1 ano. Mas vamos ver a realidade agora, versículo 11.